Fala galerinha, tudo bem? Beleza? Muito prazer para começar, né? Eu sou o professor Renato, sou professor de Física e tenho uma missão muito prazerosa que é ensinar vocês a parte de elétrica. Toda a parte de elétrica foi dada para mim, então estou muito feliz em contribuir com vocês nesse setor aí que tem uma cobrança incrível em todos os vestibulares. Eu sei que por vezes pode ser a matéria que a galera tenha dificuldade devido a certa abstração, queridos, mas tudo uma questão de continuidade, tá? Bom, para começarmos, né, nós temos aqui um certo padrão que é deixar já desde o começo orientado o que tu tem que fazer. Bom, queridos, inicialmente, vamos olhar aqui, ó, tu vai falar assim, professor, temos a lista do estudo? Temos a lista no estudo. Só que a gente não tem, por exemplo, muitos exercícios da CAF, da UDESC, do Enem, da UFSC, que seja. A grande ideia é que o começo do nosso assunto chamado eletrodinâmica, que nós vamos falar sobre carga elétrica, né, que foi ali o alvo da nossa aula ali que eu mostrei para vocês ali, ó, carga elétrica, nós teremos várias etapas. Aos poucos nós vamos construindo os temas e daqui a pouco a gente vai ver que vai ter aí uma série de exercícios que misturam tudo. Então, inicialmente a gente vai com calma, por favor, façam as listas do estudos, né? Façam aos poucos, né? Porque isso é gradativo, depois tu vai ver que mistura muito. Vai ter aí exercícios, teremos exercícios da UDESC, da CAF, do Enem, exercícios inteiros da UFSC, então as coisas são mais tranquilas. Tudo bem? Bom, para começarmos, gente, a ideia é o seguinte, tá? Quando a gente fala de elétrica, em específico de eletrodinâmica, de analisarmos aí as cargas em movimento, é muito básico e é muito comum lembrarmos de carga elétrica, tá? E quando a gente fala de carga elétrica, a gente vai falar do quê? A gente vai falar de próton, a gente vai falar de elétron. Alguns já vão lembrar de partículas, subpartículas que durante, né, o estudo as pessoas descobriram, né? Existem várias outras partículas e subpartículas além das que nós conhecemos, o próton, o elétron e o nêutron. Então, queridos, as coisas são graduais, são evolutivas. Para começarmos, a gente sempre tem aquela ideia de falar sobre esta pessoa bonita. Tu consegue identificar quem que é, aluno? Provavelmente você já reconheceu. Sim, é ele, Tales de Mileto, né? Esse grego famoso, né? Muito famoso, Tales de Mileto, dentro da ciência como um todo. Tales de Mileto, queridos, ele meio que foi, entre aspas, o descobridor, né? Porque falar descobridor é algo muito forte, né? Porque desde que tu entende, né, o homem se entende por homem, né, ele olha, né? Ele olha para o céu, vê raios, os fenômenos elétricos estão associados à vida do ser humano, né? Há muito tempo, não é desde Tales de Mileto, né? Desde que o homem se entende por homem, o ser humano, né, ele consegue ter essa ideia de que os fenômenos acontecem. E nessa brincadeira de estudar os fenômenos, de aquela ideia de curiosidade, de dar explicações para as coisas que nos cercam, Tales de Mileto, ele inicialmente teve contato com uma tal de resina fossilizada, a famosa âmbar, né? Que vem do grego electron. Momento cult, hein, aluno? Momento cult. Então, olha só. Imagine vocês que essa resina aí, estava um dia aí, Tales passeando, ele encontrou essa resina no chão, pegou essa resina, começou a esfregar na sua roupa, não tinha o que fazer e falou, puxa vida, o que eu estou fazendo? Esfregando resina no meu corpinho, joguei no chão. Coincidentemente, ele disse coincidentemente, no dia que ele jogou essa resina no chão, tinha um montinho de folhas secas e essas folhas secas foram atraídas ou repelidas, não interessa, houve uma interação. Quando eu falo interação, houve tipo uma atração ou uma repulsão entre a resina e as folhas secas. Então, só para tu ter uma ideia, você jogou a resina no chão e, por exemplo, as folhas se mexeram, tudo bem? Claro que antigamente algumas pessoas falaram assim, ah, foi o vento. Algumas pessoas falaram assim, ah, não, foi o deus do vento. Não, foi o Thor, foi Zeus. Pessoal, deixa, isso é outra história. Vamos aqui olhar de forma mais científica. A partir daquele momento que Tales começou a ver que existe uma coisa interessante, algo que está acontecendo ali em relação àquele âmbar e às folhas,
né, começamos aí a estudar a ideia de carga elétrica. Queridos, definir carga elétrica não é tão fácil assim, porque é algo intrínseco, né? Assim como, por exemplo, massa. Define a massa. Massa é algo intrínseco que cada pessoa tem, assim como carga elétrica é algo intrínseco, né? Se um corpo está carregado, seja positivamente ou negativamente, ele estará sujeito, então, a ter uma interação elétrica, seja uma força de atração ou uma força de repulsão. E depois, no passar do tempo, nós falaremos lá, por exemplo, em eletrostática, um assunto muito interessante também. A gente vai falar sobre, por exemplo, e se um corpo tem carga, ele pode ter ao seu redor campo elétrico, potencial elétrico. Queridos, é isso e muito mais. Sim, o aluno está ansioso, eu sei que tu já pegou o post-it, está anotando tudo, tu fala, meu Deus, prof, que feliz que eu tô. Essa é a ideia, aluno. Vamos lá. Dando sequência, nós temos aí o Charles Dufay. Provavelmente você já deve ter falado de princípio de Dufay, Charles Dufay. O princípio de Dufay é o famoso princípio da atração e repulsão. O que Dufay meio que padronizou? Existem dois tipos de corpos, os vítreos e os resinosos. O que Dufay enxergou efetivamente? Se ele pegou um material tipo resinoso e um material tipo vítreo, ele percebeu que esses materiais sofriam, né, comportamentos de um jeito. Então, nesse caso, materiais vítreos com resinosos sofriam uma atração. Já, por exemplo, materiais vítreos com vítreos sofriam uma repulsão. E resinoso com resinoso também sofriam repulsão. Eu sei que tu deve estar pensando assim, mas professor, isso não é o lance do mais com menos, os opostos se atraem? Sim, é isso que eu estou falando. Mas isso é uma crescente, aluno. As pessoas não estavam caminhando no meio da floresta quando de repente tropeçaram num livro escrito Eletrodinâmica. As coisas são gradativas. Então depois, lá com Benjamin Franklin, mais ou menos em torno de 1750, ele distinguiu, né, vítreo, ele chamou de positivo e resinoso ele chamou de negativo. Professor, por que ele não chamou de João e Maria? Por que não, pessoal? Porque ele quis chamar de positivo e negativo. Só que eu, Renato Fogelsanger Filho, sempre fico muito, como é que eu posso dizer, ansioso. Toda vez que eu vejo negativo, o aluno tem um pensamento muito matemático. Como ele tem um pensamento muito matemático, associa-se negativo à perda. Então ele sempre pensa, tô perdendo, tô perdendo, tô perdendo. Calma, o negativo não é perda, é uma convenção. Então, por exemplo, tu tem uma carga elétrica de menos 5 coulombs. Não quer dizer que você esteja perdendo, e sim que é um tipo de carga associada ao material resinoso, que a gente chama de negativo, tá? Mas calma, queridos, que com o passar do tempo isso torna-se mais comum. É uma questão de hábito, é uma questão de repetição, tá? Seguimos. Dando sequência, todo mundo tá ligado que tem o tal do Joseph John Thomson, o JJ Thomson, né? Em seus experimentos, né? O experimento famoso de raios catódicos, ele descobriu lá o elétron. E depois nós temos aqui Ernest Rutherford, que descobriu o modelo planetário lá, né? Nas lâminas de ouro. Queridos, aqui eu só estou te dando uma certa ordem de como as coisas estão evoluindo. Mas é importante isso aqui muito, né? Vocês estudarão em química, eu tenho certeza que os profs da química falarão com muita calma de cada uma destas experiências, né? Mas por que o professor citou esses nomes? Porque já houveram questões que tentam ludibriar o aluno a confundir, né? Ah, o JJ Thomson foi quem falou do modelo planetário? Não foi JJ Thomson que falou do modelo planetário, porque associa-se muito a ideia do elétron a Rutherford, o elétron a Tales de Mileto, então tem que tomar cuidado que é só uma questão pontual. Prof, preciso ficar preocupado? Não, foi só um comentário, tá, queridos? Vamos começar aqui efetivamente. Bom, efetivamente o que eu preciso saber? Eu preciso saber que existe uma tal de estrutura, chamada estrutura da matéria, estrutura de um átomo, por exemplo. Quando você fala em estrutura da matéria, literalmente você está falando de um núcleo, isso aqui é bem básico, queridos, todo mundo está ligado. Nós estamos falando de um núcleo composto por prótons e nêutrons. O que é o próton?
próton é um nome bonito da carga elétrica, né? do portador da carga elétrica positiva. O nêutron, a gente chama que é nêutron, né? E nós temos o elétron, que é o portador da carga negativa, né? São os elétrons, que é a parte negativa. Esse elétron, ele orbita ao redor na eletrosfera. Esse aqui é um modelo bem básico de uma estrutura da matéria, mas tu vai ver depois na universidade, se tu for fazer área das exatas, isso aqui pode mudar, né? Tu vai ter aí mais cálculos envolvendo estatística, mas aí é outra história, outros 500 que não compete a nós, tá bom? Bom, essa parte inicial eu não vejo nenhum problema. Ó, o que eu preciso saber de efetivo? Nós temos um semi, né? Então nós temos que ter mais objetividade do que nós estamos estudando. Eu fiz a parte inicial para tu ter uma ideia do contexto, aonde que nós estamos, mas sejamos mais objetivos. Toda vez que eu falar de tal de carga elementar, tá? A carga elementar é o famoso E. Pessoal, o que é o E? O E é a famosa carga elementar. Eu sei que E é difícil associar a carga, né? Mas é carga elementar. Essa tal de carga elementar é mais ou menos 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs. Professor, o que é coulomb? Coulomb é a unidade de carga no sistema internacional. Por que é mais, por que é menos? Mais e menos é a carga associada mais ao próton, menos ao elétron. Então, se tu for fazer uma análise, qual é a carga de um próton? Mais 1,6 vezes 10 na menos 19. Qual é a carga do elétron? Menos 1,6 vezes 10 na menos 19. Como é que se chegou a esse valor? Bom, depois, mais para frente, nós vamos falar sobre uma experiência chamada experiência de Millikan. Millikan é um dos cientistas aí bem famosos do mundo da elétrica e ele determinou o valor da carga elementar. Como? Ele determinou numa experiência muito famosa no meio científico chamada gotas de óleo, onde ele colocou gotas de óleo eletrizadas dentro de uma região de campo elétrico. Mas isso é no futuro. Fiquem calmos que nós falaremos tudo sobre isso. Bom, eu gosto muito de olhar essa tabela com mais calma, tá? Pessoal, prestem bem atenção. Inicialmente, as pessoas fazem uma confusão imensa, mas é bem simplesinho. Se nós olharmos, por exemplo, as massas, elas são completamente diferentes. Que eu falo massa do elétron e massa do próton. O próton, ele é muitas vezes mais massivo do que o elétron. Então, o núcleo ele é bem massivo. O núcleo é composto de prótons e nêutrons. Então, nós temos um elétron orbitando ao redor com mais facilidade, porque olha só, é um jeito fácil de tu gravar daqui para frente. Pensa assim, ó, o elétron ele está afastado do núcleo. Além de estar afastado, ter uma distância maior, que querendo ou não, posso falar de ter uma força menor de ligação, tu tens o elétron com menos massa. Como o elétron é menos massivo, ele tem menos inércia. Então, de certa forma, nós temos aí a ideia de que é mais fácil mover o elétron do que tu desprender ali o próton do núcleo, né? Daí nós teremos que ter uma força nuclear, por isso que é mais fácil falarmos da movimentação dos elétrons, tá? Analogamente, você pode fazer uma brincadeira com o sistema solar. Se tu pensar no sistema solar, o Sol é muito massivo. Do sistema solar, aproximadamente o Sol detém 99% da massa. Isso quer dizer que os planetas detêm aproximadamente 1% da massa do sistema solar. Então, tu tem a facilidade dos planetas moverem-se ao redor do Sol. Beleza? São só analogias para vocês irem matutando, pensando, para deixar isso claro. Bora nós! Bom, dando sequência, nós temos a quantização de carga. Quando nós falarmos em quantização, é a ideia de um múltiplo inteiro multiplicado por algo. Como assim? Se eu pensar em 50 centavos, eu tenho um múltiplo inteiro. A carga elementar do dinheiro, entre aspas, a menor quantia de dinheiro que eu tenho é 1 centavo. Então, se eu pegar 1 centavo e multiplicar por 50, eu tenho a quantidade de dinheiro 50 centavos. Percebam, queridos, que quando eu falo de dinheiro,
não existe nenhum dinheiro, não existe nenhum dinheiro, quantia, que não seja múltiplo de 1 centavo. Todos os valores de dinheiro são múltiplos de 1 centavo. Eu falo assim, professor, eu discordo. Esses dias eu comprei uma bolachinha para tomar com café, era 1,34. Sim, 1,34 significa 134 centavos. Então, sim, é um múltiplo inteiro do 1 centavo. Assim serão as cargas de um corpo. As cargas de um corpo serão iguais a um múltiplo inteiro da carga elementar. Só para tu entender, por exemplo, imaginem vocês esse corpo aqui, ó. Pessoal, olha só, isso aqui é importante, tá bem importante mesmo. Quando tu não enxerga nada, tu não enxerga nem prótons, nem elétrons, significa que esse corpo está neutro. Então, é equivalente a falar assim, ó, tem 2 prótons, tem 2 elétrons. Se tu tem 2 prótons e 2 elétrons, esse corpo está neutro, tá? É equivalente a eu não desenhar nada. Só que olha que interessante. A quantidade de carga que um corpo tem, presta atenção que essa aqui é a parte mais importante da aula. A quantidade de carga de um corpo não é a quantidade de prótons que o corpo tem ou a quantidade de elétrons que um corpo tem, e sim a diferença entre o número de prótons e o número de elétrons. Então, por exemplo, tu enxerga que esse corpo tem 3 prótons e 2 elétrons, mas qual é a carga desse corpo? Perceba, aluno, que a carga do corpo não são 3 prótons e não são 2 elétrons, e sim a carga de apenas 1 próton. Porque apenas 1 próton temos a mais do que o número de elétrons. Então tomem cuidado que a quantidade de carga que um corpo tem não é a quantidade total de prótons ou a quantidade total de elétrons, e sim a diferença entre o número de prótons e o número de elétrons. Então, para eu ter um corpo carregado, por exemplo, se nós olharmos aqui, esse corpo está carregado positivamente. Se eu, porventura, colocar aqui 1, 2, 3, eu tenho 3 prótons e 5 elétrons. Esse corpo está carregado negativamente com 2 elétrons a mais que o número de prótons. Então, qual é a carga desse corpo? É a carga de 2 elétrons. Como cada elétron tem esse valor, para tu saber a carga do corpo, basta pegar 2 vezes esse valor negativo. Aí tu teria a carga desse corpo, tá? Bom, de forma geral, nós temos essa famosa equação aí, Q igual a N vezes Z. Não se esqueçam que o nosso amigo N é o número de elétrons que são em excesso ou em falta, ou tu pode pensar na seguinte frase, o número de elétrons que foram fornecidos ou retirados. Lembra que eu falei para vocês que são os elétrons que têm facilidade na movimentação. Então, ou eu forneço elétrons ou eu retiro elétrons. Por isso que tu fala que é o número de elétrons que são fornecidos ou retirados. Beleza? Bora nós. Queridos, sem segredos, essa é a parte inicial, digamos que é a parte mais importante. Por isso, você não pode esquecer da famosa equação Kine. Alguns falam Kene. Existem vários alunos que anotam no post-it um macete, que carga igual a N vezes Z. Professor, eu acabei de anotar. Então anotou, tá show, show. Então beleza, aluno. Pessoal, sem se empolgar, tá? Como eu falei para vocês, lá em carga elementar, associa-se a Robert Millikan a descoberta desse valor aqui, que é 1,6 vezes 10 na menos 19. Professor, precisa decorar? Não, é apenas uma informação, tá? Seguimos. Dando a sequência, nós temos 2 princípios que são, digamos assim, coringas. Primeiro princípio, princípio da atração e repulsão. Aqui eu não vou perder tempo, porque todos sabem desse princípio. Cargas de sinais opostos se atraem e cargas de mesmo sinal se repelem. Ok, pessoal? Então, olha só, cargas de sinais opostos se atraem e mesmo sinal se repelem. Isso é muito antigo. Próxima ideia é o nosso princípio da conservação das cargas. Prestem atenção, nós temos 2 corpos, nós temos aqui à esquerda, né? Nós temos aqui um corpo vermelho, esse corpo vermelho é neutro e o corpo da direita, o rosinha aqui, está eletricamente carregado com
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, com 8 elétrons. Então, a carga desse corpo é de 8 elétrons e aqui está neutro. Perceba, queridos, que aparecerão muito nos exercícios no futuro a ideia de sistema. Você que é um matemático, sempre que tu fala sistema, dá uma vontade de fazer x, y, z, tem aquela vontade imensa de fazer continhas. Mas aqui, sistema é aquilo que eu estou estudando. Então, nesse momento, eu estou estudando dois corpos. Esses dois corpos compõem o meu sistema. Se nós pensarmos na carga do sistema, basta eu somar a carga dos dois corpos. Então, a carga desse sistema seria 0 mais a carga de 8 elétrons. Então, nós teremos o sistema com uma carga de 8 elétrons. O que fala o princípio da conservação das cargas elétricas? Fala o seguinte, queridos, prestem atenção. Houve uma interação aqui, houve um contato, que depois tu vai falar melhor sobre isso na aula de eletrização. E quando nós temos aqui a ideia de contato, nós temos ali uma brincadeirinha, né? Nós temos um corpo que estava neutro recebendo elétrons, por exemplo. Essa ideia de troca de cargas, depois nós explicaremos melhor. O que eu quero é que tu grave é o princípio. O princípio é o seguinte: a quantidade de carga de um sistema isolado eletricamente mantém-se constante. Então, olha só, antes da eletrização, que é uma forma, é um jeito que tu faz aí, por exemplo, através do contato, para fazer o corpo que estava neutro tornar-se eletrizado, não me importa agora isso com detalhes, e sim que tu entenda que a carga do sistema antes da eletrização era a carga de 8 elétrons e após a eletrização ainda são 8 elétrons a carga do sistema, mas houve uma redistribuição. Perceba que tem 4 no corpo da esquerda e 4 elétrons no corpo da direita, mas o sistema manteve-se com a mesma carga. Professor, teremos exercícios nesse primeiro momento sobre isso? Muito pouco, na verdade, quase nada. Mas são tijolinhos que nós estamos encaixando na parede para subirmos um prédio de no mínimo 115 andares. Então, pessoal, vamos com calma, tá? Seguimos. Algumas linguagens, alguns termos, é como se fosse um dicionário da elétrica. Um corpo é neutro quando o número de prótons é igual ao número de elétrons. Lembra que eu falei para vocês que um corpo neutro, ou você não enxerga nada, ou quando você enxergar, a quantidade de prótons é exatamente igual à quantidade de elétrons. Segue. Um corpo está carregado positivamente quando o número de prótons é maior que o número de elétrons. Ou, ao contrário, o número de elétrons é menor que o número de prótons. Agora, listening. Como é que tu faz um corpo ficar carregado positivamente? Você tem que retirar elétrons. Não fale doar prótons. Você diz retire elétrons para termos um excesso de prótons. Então, esse corpo está carregado positivamente? Pausa. Ainda não. Eu tenho que dar um jeito de retirar elétrons. Qual é o jeito, prof? Calma. Por algum jeito, os elétrons foram retirados. Agora sim, o corpo está carregado positivamente. Bom, dando sequência, esse corpo aqui, inicialmente é neutro. Se por algum motivo eu fizer, esses elétrons entrarem nesse corpo, o número de elétrons será superior ao número de prótons. Como então o número de elétrons é superior ao número de prótons, o corpo estará carregado negativamente. Tudo bem? Bom, pessoal, vocês têm aí a possibilidade de pausar ou voltar. Se vocês têm dificuldade nesses termos, nestas frases, voltem e assistam de novo. São frases importantíssimas. Principalmente você, aluno que tem muita dificuldade em elétrica. Uma coisa eu te garanto, se tu acompanhar com calma todas as aulas, é impossível vocês não aprenderem. Então façam com calma, voltem, não tenham pressa, cada um tem o seu tempo, tudo bem? Não se espelhe, não faça o seu cronograma no cronograma do amigo. Pode ser que o seu amigo seja muito bom em física e seja ruim, péssimo em biologia, e você seja ao contrário. Então tenha paciência
que dará certo com certeza a aprendizagem de elétrica, tá bom? Bom, queridos, seguimos. Aqui nós temos algumas ideias básicas que são os prefixos. Para que servem os prefixos? Para facilitar as respostas. O que é mili? Mili é uma forma de você esconder o quê? Mili, micro, nano, pico, os famosos prefixos. O mili é para você esconder o 10 na menos 3, o micro, menos 6, o nano, menos 9 e o pico, menos 12. Então você fala assim, ó, 1 milímetro, 1 milímetro, 10 na menos 3 metros. Notem que os prefixos podem aparecer em diversas unidades, milicoulomb, miliampere, milijoules, milissegundos. Então são prefixos usados na física. Muitos prefixos são usados na física. Esses são os principais para valores pequenos, tá? Então não se esqueçam desses prefixos. Anotem e façam isso acontecer. Bora nós. Bom, dando sequência, vamos ao nosso primeiro exercício. Que diz assim, ó, considere as seguintes afirmativas. Bora. Um corpo não eletrizado possui um número de prótons igual ao número de elétrons. Perfeito. Essa é a definição mais clara do que é um corpo neutro. 2. Se um corpo não eletrizado perde elétrons, passa a estar positivamente eletrizado, e se ganha elétrons, negativamente eletrizado. Definição perfeita da ideia de como tu faz para eletrizar um corpo. Próxima. Isolantes ou dielétricos. É como se fosse tipo um sinônimo, isolantes ou dielétrico. Quando eu falo dielétrico, é como se eu estivesse falando isolante. São substâncias que não podem ser eletrizadas. Cuidado, tá? Pode ser que gere um pouco de confusão no primeiro momento, mas é assim, ó. No futuro a gente vai estudar bem melhor isso. Há uma diferença entre isolantes e condutores. Cuidado, isolante não significa não pode, e sim tem mais dificuldade. Materiais isolantes podem ser eletrizados, podem ser carregados? Podem, mas são mais, digamos assim, difíceis de tu fazer essa eletrização. Então, é fácil fazer eletrização nos condutores? Sim. Então essa é a ideia. Então, isolantes podem ser eletrizados, porém com mais dificuldade. Cuidado, quando você passa uma fita isolante no chuveiro, não quer dizer que está protegido de tudo. Ah, professor, se o chuveiro esquentar e, por exemplo, começa a pegar fogo no chuveiro, tu não vai ficar calmo e vai falar assim, calma pessoal, relaxa, tem uma fita isolante e toda a explosão, o fogo que tiver ali dentro, a fita isolante vai segurar, vai controlar. Óbvio que não, pessoal. A fita isolante é para dificultar, não que seja a ideia de impedir que aconteça ali um desastre, beleza? Então, pessoal, nós temos a 1 verdadeira, a 2 verdadeira e a 3 ficou como falsinha. Resposta certa, letra A de aprovação. Bora nós! Próxima, segunda questão. Um íon de bário possui 56 prótons, 76 nêutrons e 54 elétrons. Determine a quantidade de carga elétrica desse íon. Pessoal, bora nós. Eu tenho que carga é igual a N vezes E. Olha o aluno inocente. O aluno inocente vai falar assim, prof, aqui no N eu coloco quanto? Eu coloco 56 prótons, 76 nêutrons ou 54 elétrons. Não se esqueça, aluno, que esse N é sempre a diferença entre o número de prótons e o número de elétrons. Então aqui, ó, eu tenho 56 prótons e 54 elétrons. Então a diferença entre o número de prótons e o número de elétrons é igual a 2. Então, a quantidade de carga do corpo igual a 2 vezes a carga elementar, que é igual a 1,6 vezes 10 na menos 19. Nós que somos matemáticos por excelência, 1,6 vezes 2 é 3 vezes 2 vezes 10 na menos 19. E não se esqueçam do Coulomb. Coulomb é a unidade de carga no sistema internacional. Resposta certa, letra A
de aprovado. Professor, na dúvida eu chuto a letra A? Não, pessoal, ninguém chuta aqui. A gente acerta, letra A. E vamos para mais uma questãozinha da UEL, que diz assim, ó. Um corpo, após certo processo de eletrização, para quem não entendeu ainda o que é um processo de eletrização, é um processo que nós aprenderemos, são processos que fazem o corpo ficar carregado positivamente ou negativamente. Adquire uma carga de menos, vamos escrever aqui, ó, adquire uma carga de menos, então é um corpo carregado negativamente, 3,2 vezes 10 na menos, olhem lá pessoal, menos 6 coulombs. Então percebam que se eu quiser, eu posso falar que isso aqui é micro, tá? Microcoulomb, porque 10 a menos 6 significa micro. Sabendo que a carga elementar vale 1,6 vezes 10 na menos 19, é correto afirmar que esse corpo apresenta. Bom, eu já sei que ele tem um excesso de elétrons. Por quê? Porque nós temos um corpo carregado negativamente. Tá, mas a pergunta é, olha só, professor, será que são muitos elétrons ou poucos? Queridos, tu tem que ter uma noção seguinte, isso aqui é algo muito importante, olha só. Se você tivesse apenas um único elétron, você teria essa carga. Perceba que para eu ter uma carga 10 na menos 6, eu tenho que ter muitos elétrons, mais muitos. É igual eu falar assim, será que para eu ter R$1.000 eu preciso de muitos centavos? Sim, muitos centavos juntos compõem a quantidade de dinheiro R$1.000. Muitos elétrons juntos compõem a quantidade de carga 3,2 vezes 10 na menos 6. Então, o que eu faço? Uso Q, Q igual a N vezes E. A quantidade de carga menos 3,2 vezes 10 na menos 6. O N eu estou caçando. E aqui, pessoal, se tu quisesse, tu poderia ter feito as contas em módulo. Mas eu vou colocar aqui, ó, carga do elétron menos 1,6 vezes 10 na menos 19. Aí o que eu tenho? Eu tenho menos dos dois lados e é só eu trabalhar com a matemática agora. N igual a 3,2 vezes 10 na menos 6 dividido por 1,6 vezes 10 na menos 19. Pessoal, matemática básica é fundamental. 3,2 por 1,6 é 2. Mantém a base e subtrai os expoentes. O de cima menos o de baixo vai ficar menos 6 com menos 19, menos 6 mais 19, que dá 13. Então, olha só, pessoal, olha a quantidade de elétrons que nós temos que ter. 2 vezes 10 na 13 elétrons a mais que o número de prótons. Para tu ter uma noção, só para tu ter uma noção, se fosse 10 na 6, seriam 2 milhões de elétrons a mais. Mas aqui é 10 na 13. Então a resposta certa, letra A de amor. Cuidado que é um excesso de elétrons, tudo bem? Não falta de elétrons. Beleza? Pessoal, não temos mais muito o que falar, tá bom? Essa é a nossa primeira aula. É importantíssimo acompanhar todas as aulas. Professor, eu já sei a parte inicial de elétrica. O que tu acha de eu começar da aula 5? Não cometa esse erro, pessoal. Façam desde a primeira aula. Viva o hoje, tudo bem? Queridos, até a próxima aula. Muito obrigado, até mais. Tchau, tchau.